E hoje eu quero conversar com você sobre como organizar prioridades e não enlouquecer no caos do digital. Estava olhando ali na minha colinha para falar certinho esse título aqui. Então vamos lá. Como trabalhar prioridades e não enlouquecer no digital. Eu sou o Lucas Vercelino e vamos lá falar sobre prioridades, né? Então um ponto muito importante que a gente tem que trabalhar aqui é que existe um problema invisível que todo dono do negócio enfrenta e que faz ele se sabotar muitas vezes, que refere-se ao jeito de categorizar suas prioridades. Então, você já viu aquele dono de negócio que ele reclama que ele tem muitas coisas para fazer, mas ao mesmo tempo ele cria novas ideias, ele quer internacionalizar, ele quer fazer o método dele em outra língua, ele quer criar um novo produto toda semana, ele fica totalmente engajado, ele fica muito empolgado com ideias novas e leva para o time, se você faz parte do time ou se você, de certa maneira, se identifica com essa situação de quero fazer tudo, quero dar conta de tudo que eu faço, mas tenho muitas coisas para fazer. Parece parece normal esse tipo de coisa, a realidade de um dono de negócio tem muitas coisas para fazer, mas é assim que muitos donos de negócios acabam tocando a sua operação e criando gargalos onde não precisam existir, né? Você já sentiu que muitas vezes você tem tantas coisas para fazer, tem tantas coisas ao mesmo tempo, que chega uma hora que parece que não dá, você não sai do lugar, né? E tem horas que você já pode ter utilizado métodos de produtividade, coisas técnicas para organizar a sua produtividade, organizar, trabalhar mais, aumentar as horas de trabalho, mas que aí no fim de tudo, né, você vê que a semana não é suficiente para essas 24 horas, né? As 24 horas, o dia tem 24 horas, ele não é suficiente para você fazer tudo o que você precisa, a semana não é suficiente, o mês não cabe, o planejamento nunca sai como você espera. E aí você pode falar, isso também, né? Isso não é só falta de tempo, né? Muitas vezes porque tempo existe, mas parece que existe muita coisa para fazer. E hoje eu quero te mostrar exatamente esse processo que acontece dentro da cabeça do dono do negócio e o que você precisa fazer para conseguir organizar suas prioridades sem deixar a tua mente que quer fazer tudo que você precisa para ao mesmo tempo, né? Então, tudo junto, tudo que é mais... de todas as coisas que você tem que fazer, que eu tenho certeza se o seu negócio está começando a crescer, você tem muitas coisas a fazer para você conseguir colocar no lugar, beleza? Então, vamos lá. Eu quero te mostrar que isso não é uma coisa que acontece simplesmente, tipo uma característica individual sua, uma coisa que acontece por acaso, mas ela tem a ver com um jeito diferente, um jeito... A gente coloca aqui, né? Eu quero usar a palavra correta, mas por um ponto cego em relação ao uso do tempo, por um ponto cego a respeito da forma como você vai se relacionar com aquilo que você tem feito, né? E coisas que rodam aí internamente no piloto automático. Então, quero que você imagine o seguinte, o dono vai lá, o dono do negócio, ele quer fazer um novo produto, né? Ele vai lá e decide que a empresa agora, as pessoas que trabalham com ele vão fazer um novo produto. No primeiro mês está todo mundo empolgado, mas já começa a galera, se você perceber, as pessoas já estão tocando outras áreas da empresa e estão tendo que trabalhar mais agora para colocar esse produto, para rodar esse produto. No segundo mês, cara, já começa uma linha de que, opa, peraí, estamos sobrecarregados, parece que a gente não está conseguindo terminar as coisas que a gente começou, a gente não está conseguindo concluir as nossas ações e no terceiro mês, vamos colocar aqui, que é um ciclo mínimo para validar a criação de um produto, a pessoa já está dizendo, puxa cara, a gente está perdendo força naquele outro produto, a gente tem um monte de coisa para resolver e a gente não está conseguindo criar, a gente não está nem conseguindo fazer o nosso produto que a gente já tem aqui e nem criar um produto novo, que é o que o dono colocou para a gente fazer aqui, o nosso chefe, né? E aí as pessoas começam a se desmotivar, né? Elas começam a não ver resultado no trabalho delas mesmas
E isso vai reforçar uma crença muito grande que não só o dono, mas como ninguém está tão engajado, né? Ninguém faz tão bem quanto o dono, ninguém quer fazer, ninguém está muito alinhado para engajado com o negócio, as pessoas não compraram a ideia. Eu entendo que essa é uma das piores, tá? Essa é uma das piores crenças quando se trata disso. Ninguém comprou a ideia. E aí, qual que é o problema disso tudo? É que esse ciclo de negócios, essa decisão que o dono tomou de criar um novo produto, por exemplo, eu estou dando esse exemplo, é bom reforçar aqui para você, tá? Criar um novo produto é uma coisa, tem um padrão por trás aí e que ele não parece, esse que é o ponto que a gente precisa reforçar, é sem perceber que é uma fuga, que é uma lógica de que se eu não criar esse novo produto, cara, eu vou deixar dinheiro na mesa, eu vou estar perdendo dinheiro, ou se eu não fizer essa nova frente de negócios aqui, se eu não entrar nessa área, eu vou acabar perdendo dinheiro, eu vou perder a oportunidade, eu vou perder o bonde, né? E aí o dono ele não percebe que esse tipo de raciocínio ele acaba bloqueando o crescimento da própria empresa, ele acaba atrapalhando o andamento daquilo que já estava programado, né? E a cada nova coisa que o dono insere, quando ele está empolgado, quando ele está motivado, se torna um novo obstáculo, né? E isso reforça a crença de que, nossa, eu nunca tenho tempo para nada, eu não tenho tempo para fazer as coisas, não dá tempo de fazer as coisas, ou as pessoas não dão o devido tempo, elas não conseguem dar conta do tempo que elas têm. E aí o que vai acontecer? As relações de trabalho dele vão se comprometer, né? E o ponto que eu quero trazer para você, isso começa a gerar, novamente, reforçar um padrão que eu tenho trazido aqui nos vídeos, de isolamento, de decisões ruins por criar novas coisas cada vez mais, de perder pessoas importantes, pessoas relevantes ali. E eu já vi empresas onde donos de negócios passam a maior parte do seu tempo estratégico criando coisas novas, como fuga, né? Enquanto a constância, o ajuste, a priorização acabam sempre adiados. E ele só percebe isso depois que ele gastou um trimestre inteiro, alguns deles gastou um ano inteiro no calor da ideia ali, querendo criar coisas novas, querendo mudar, querendo fazer mudanças grandes. Quando as pessoas começam a sair, quando o time não leva mais tão a sério, as pessoas começam a ver que, cara, toda vez que a gente encontra um obstáculo, o dono cria uma coisa nova, né? E quando ele isso começa a impactar nitidamente no faturamento do cliente, começa a reclamar porque os produtos não estão, o dono não está dando a devida atenção e assim sucessivamente. Isso acontece, vamos colocar aqui, né? Particularmente em mercados de conhecimento, mas isso vale para todos os mercados onde o dono perde o contato com a realidade, perde o pé no chão, né? A partir disso, ok? E assim, eu vou dizer, a longo prazo, isso é uma coisa que deixa... Longo prazo, vamos definir aqui, porque longo prazo pode ser 5 anos, pode ser um tempo maior, mas vamos colocar aqui 1 ano. Isso vai acabar atrapalhando muito a operação do negócio. O dono vai operar muito mais na correria, nas coisas que ele precisa fazer, porque ele está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, ao invés do foco, né? Como ele é o único que decide, ele acaba deixando o time cansado, as pessoas começam a errar, porque elas estão muito sobrecarregadas, ele começa a perder boas pessoas ali que avisam ele, olha, será que a gente está perdendo foco? E aí quando vem uma pessoa e contrasta, ele fala assim, você está pensando pequeno, a gente tem que aproveitar essa oportunidade. E aí tem casos que eu trago aqui para você, de clientes que estavam precisando estruturar melhor o processo de atendimento na empresa e acabaram por ter ficado difícil essa parte de estruturar, ser trabalhosa, dar tempo, acabaram querendo usar o seu tempo para criar novos produtos ou criar uma linha pessoal de desenvolvimento, fazer um evento da empresa para promover a empresa, onde no caso o foco precisava ser no operacional. E aí ocorreu um grande erro de priorização, tá? Esse é um grande problema. Parece muito louco falar para você aqui,
que um dono de negócio que está fazendo uma startup crescer, fundando uma empresa, ele pode cometer esses erros, mas todos nós estamos sujeitos a isso. Então é comum, quando a coisa fica monótona, fica desafiadora, sobretudo donos de negócios que são bons em vendas, que é o caso do mercado que eu mais atendo, dá uma espanada na hora que quando ele precisa fazer atendimento, suporte, estruturar processos, que não é muito a pegada dele, ele acaba se perdendo. Então ele quer fazer algum movimento para vender mais, sendo que ele já está vendendo, ele precisa agora estruturar, né? Então agora um ponto importante, tá? Eu preciso que fique claro que não é para parar tudo que está sendo feito, não é para parar todas as frentes do negócio, não é para deixar de fazer aquilo que foi combinado, não é para deixar de fazer aquilo que é possível, não é para pensar pequeno, né? Então, eu vou aprofundar aqui num exemplo, né? Tinha um cliente meu que ele queria muito fazer um evento para a empresa dele, para divulgar. Mas quando a gente olhou a planejamento do ano dele, a gente viu que ele não tinha, inclusive, feito o planejamento ainda, né? O planejamento estava muito vago, né? E até ele conseguir compreender que ligar os pontos de que ele estava meio que com fuga, ele acabou não percebendo e gastando algumas semanas pensando sobre esse evento. Conversou com a equipe, pessoas da equipe disseram, olha, putz, cara, não acho que é o momento também, tá cedo demais. A gente percebe quando uma ideia tem uma característica que ela precisa ser lapidada, é que, cara, ela não tem muita aderência. Então, esse cliente ele queria fazer o evento em um mês. Então, não daria tempo de divulgar, não daria tempo de fazer uma boa ação, de organizar o evento, ele gastaria uma grana, uma verba muito grande. Então, todos nós, dentro de negócios, estamos sujeitos a termos problemas ali de priorização. Priorizar não é uma coisa muito fácil, principalmente quando você está no meio da operação, quando você está cansado. Então, assim, uma coisa que a gente precisa compreender é que a solução não está em tentar parar tudo, bloquear o processo criativo do empreendedor. Para priorizar, a gente precisa ter a clareza de que a gente primeiro precisa criar um planejamento mínimo viável para entender, levantando todas as coisas que precisam ser feitas ao longo da operação. Quando eu falo um planejamento, quando a gente tem uma operação de um negócio que está começando a escalar, por exemplo, definir prioridades é difícil porque tem muitas coisas a se fazer, tá? Mas eu quero que você compreenda que chega um momento do negócio que existe uma balança, né? Então existe uma balança onde o dono, de um lado, ele tem a entrega, né, que é onde ele entrega o que ele vende, e existe o lado da venda por si só, que é trazer mais clientes. Então, normalmente, no começo de um negócio, a balança pende, ele precisa colocar, e essa balança precisa estar equilibrada, ele precisa colocar mais vendas para aí ele poder ter a entrega. Só que muitas vezes o dono, ele foca muito em vender, e ele acaba não criando os processos para entregar. O que acontece? Ele começa a ter problema. A balança, para ela ser equilibrada, ela vai entrar, ela vai começar, vai ter reclamação com os clientes, vai ter problemas de suporte, vai ter problemas operacionais. Então, assim, a venda tem muito a ver com uma ânsia de donos de negócio que têm um perfil muito empreendedor de crescer, né? Nada de errado em crescer, tem que crescer mesmo, mas você não pode deixar de olhar para a entrega. Então, duas prioridades principais que eu entendo que são prioridades permanentes no negócio, o dono precisa estar olhando para vender mais e entregar melhor. Vender mais e entregar melhor. E aí ele precisa levantar, é claro, dentro da operação dele, como que ele concilia essas duas coisas. Ele não pode ficar absolutamente focado o tempo todo em vender mais. No começo, quando ele está tracionando a empresa, que a empresa está ganhando, né, não está nem tracionando, está conquistando a massa crítica, ele vai necessitar, né, ele vai precisar, é claro, de priorizar mais vendas, mas ele junto, de qualquer maneira, se ele quer continuar crescendo, ele precisa já ter esse cuidado na entrega, né? Então, assim, como pensar prioridades? A prioridade tem muito a ver com gargalos, né? Normalmente, não é tão fácil enxergar esses gargalos, porque o dono vai enxergar onde lhe convém, né? Então, muitos donos de negócios acabam
olhando para o gargalo onde ele imagina que está, né? Onde ele acha que está. Normalmente quem é mais voltado para vendas vai entender que o gargalo está nas vendas e quem é mais voltado para a entrega vai entender que o gargalo está na entrega. Então o dono do negócio ele precisa ter também clareza disso, que ele precisa enxergar, que ele não tem tanto discernimento sobre os gargalos que ele está enfrentando. Então assim, por isso que você precisa avaliar, conciliar a sua priorização de, cara, como que eu vendo mais, as frentes da sua empresa que você precisa, as ações que precisam ser feitas, as estratégias, os modelos para vender mais e também os processos, os treinamentos que você precisa colocar para estruturar. Essas são as duas. Tudo que não, muitas vezes, algumas outras coisas que precisam ser feitas, a perfeccionismo, a quantidade de produtos, muitas vezes não é a grande prioridade, né? A gente precisa priorizar a partir do que é essencial. E priorizar faz parte de compreender como eu vendo mais e como eu entrego melhor. Isso cada vez mais, de forma mais enxuta. Essas são duas frentes que precisam estar ali. E aí dentro disso, e não é um assunto para o vídeo de hoje, para ele não ficar muito extenso, eu quero que você compreenda que priorizar muitas vezes não é você chegar a uma conclusão necessariamente, mas é você eliminar coisas. Tem horas que você não vai ter exatamente certeza de que, nossa, é isso que eu tenho que fazer. E em alguns momentos você vai, mas é também você entender o que eu não vou fazer agora. O exemplo do cliente que eu dei, eu não vou fazer um evento agora, porque aí depois eu vou ter tempo, eu vou ter energia para poder pensar no qual que é a minha maior prioridade. Não existe uma única coisa, tá? É por isso que eu estou dizendo. Pensar em prioridades é focar, qual que é a minha ênfase, no que eu tenho que equilibrar. Preciso equilibrar vendas com entrega, então eu vou precisar treinar a equipe de suporte, eu vou precisar treinar a equipe de vendas, eu vou precisar focar na minha frente. É bastante coisa, mas o que eu vou deixar para depois? Eu vou deixar para depois eventos, eu vou deixar para depois coisas que são muito complexas, eu vou deixar para depois o perfeccionismo, coisas... o detalhe, ou se perder os detalhes, compreende que é assim que a gente começa a priorizar cada vez mais? Então, esse é um assunto que dá para, poderia falar aqui horas, eu falo sobre isso em mais detalhes nos treinamentos, mas assim, o que precisa ficar claro é que pensar sobre prioridades muitas vezes ajuda também você inverter. Fazer assim, cara, como é que eu não estou priorizando? É eu tentar fazer tudo, é tentar criar sempre uma coisa nova e você vai precisar trabalhar a consistência e pensar no que realmente gera valor para o cliente ali e como que você faz isso ser viável para o negócio se sustentar e manter constante ali e falar assim, bom, isso aqui pode ficar para depois. Vou gravar mais vídeos sobre isso, mas eu queria chamar sua atenção para isso hoje, beleza? Espero que você tenha gostado então. Se você gostou desse conteúdo, considere dar o seu like e até nosso próximo vídeo.